Você pode ter uma grande ideia de campanha, uma oferta forte, um bom produto, um expert com autoridade, uma lista de leads, um time comercial, aquele time comercial bem preparado, uma porção de criativos bonito, uma página super bem desenhada, mas existe uma verdade que muita gente no marketing esquece. Uma campanha sem estrutura vira apenas um monte de peças soltas. E peça solta, ela não constrói desejo. Peça solta não muda percepção. Peça solta não conduz o lead até uma decisão. Ela pode até chamar atenção por alguns segundos, tá? Mas não cria jornada. E talvez esse seja um dos maiores erros de muitas campanhas de marketing. A pessoa começa pelo criativo, começa pela copy, começa pelo post. Às vezes começa por um grupo de WhatsApp, por um anúncio, começa, vou desenhar aqui, vou escrever uma página, mas ela não começa pela estrutura. E aí o que acontece? A campanha ela fica bonita, mas fica confusa. Ela tem conteúdo, mas não tem progressão. Ela tem oferta, mas não tem preparo. Tem urgência, mas não tem desejo. Ela até pode ter um CTA, mas ela não tem consistência suficiente. Tem tráfego, mas não tem narrativa nenhuma. E é aqui que o capítulo 5 desse livro aqui, Salve o Gato do Blake, pode ensinar muito pra gente que trabalha com marketing, porque nesse capítulo aqui ele fala sobre quadro. E quadro é uma ferramenta usada pelos roteiristas para organizar a história antes de começar a escrever. Ele pega a ficha, coloca no quadro, divide essas histórias em atos, aí ele pode mover cena, testar sequência, enxergar onde está fraco, onde está forte, onde falta conflito, onde falta emoção. E aí, talvez você esteja pensando, tá, Grigo, beleza, mas o que isso tem a ver com campanha de marketing? Tem tudo a ver, porque uma campanha de marketing também é uma história. Só que em vez de acompanhar um personagem do início até o fim do filme, você acompanha seu lead do estado atual até a tomada de decisão. No começo ele está em um lugar, talvez ele esteja frio, talvez seu lead esteja desconfiado, talvez ele nem saiba que tem um problema, talvez ele ache que a solução é um outro tipo de solução, talvez ele pense, agora não é meu momento não. Talvez, inclusive, ele possa estar comparando seu preço com o concorrente. Talvez ele esteja travado por medo, não confia em você. A função da campanha é conduzir essa pessoa para esse outro lugar. Mais consciente, mais interessada, mais convencida, mais segura, mais pronta para comprar. Ou seja, uma campanha não é sobre vender. Uma campanha é sobre transformar percepção. E transformação, ela precisa de estrutura. Essa é a primeira grande lição desse vídeo aqui, tá? Assim como um filme, que não deve ser escrito como um amontoado de cenas, uma campanha, ela não deve ser construída como um amontoado de peça. Não basta perguntar, cara, qual anúncio a gente vai fazer? Qual e-mail? Que e-mail que a gente vai mandar? Qual mensagem a gente vai escrever para disparar lá no WhatsApp? Qual post que a gente vai publicar? Vamos fazer essa trend, aquela ali? Antes disso, a pergunta deveria ser: qual é a jornada emocional e racional que o lead precisa percorrer até comprar? Porque se você sabe essa jornada, você começa a produzir... Aliás, se você não sabe essa jornada, você começa a produzir peças soltas. E peça solta, ela vai gerar retrabalho. Peça solta, ela geralmente fica desalinhada. Peça solta faz o time de marketing correr para um lado e às vezes o time comercial correr para outro. Aí o produto vai para um lado, o expert vai para outro. Todo mundo trabalha muito, mas a campanha não ganha nenhuma força. O quadro que o Blake usa no livro, ele faz exatamente o contrário. Antes de escrever, você precisa enxergar. Antes de executar, você precisa estruturar. Antes de você criar peça, você precisa ver a campanha como um todo. E aqui está uma das grandes dificuldades do tempo que a gente vive hoje, né? Um tempo de pressa, um tempo que tudo é para ontem, da urgência extrema. E aí a gente acaba por planejar pouco.
E sem esse planejamento, a nossa cabeça ela não tem tempo para trabalhar nas soluções de forma mais inteligente. Mas talvez você se pergunte novamente, né? Tá, Grilo, ainda não entendi o paralelo com marketing. E aí, o paralelo está aqui. No livro, o quadro ele é dividido em 4 linhas. Primeiro ato, primeira metade do segundo ato, segunda metade do segundo ato e terceiro ato. Em uma campanha de marketing, a gente também pode pensar em 4 grandes linhas. Quais são essas 4 grandes linhas? Tá? Primeira linha, atenção e problema. Segunda linha, consciência e desejo. Terceira linha, prova, objeção e intensificação. E quarta linha, oferta, desejo e conversão. Percebe? Isso muda a forma de construir a campanha. Eu vou repetir a estrutura, tá? Primeira linha, atenção e problema. Segunda linha, consciência e desejo. Terceira linha, prova, objeção e intensificação. E quarta linha, oferta, decisão e conversão. Dessa forma, você para de pensar em peças isoladas e começa a pensar em jornada. E falando em jornada, se você quiser continuar acompanhando essa aqui, cara, considere ser um inscrito desse canal. Por quê? Assim o YouTube vai te entregar outros vídeos como esse aqui. Basta você apertar um botãozinho e pronto. Você já vai estar dentro dessa jornada, já vai estar inscrito no canal. Beleza? Voltando para a estrutura, na primeira linha, o lead precisa perceber que existe um problema relevante. Talvez ele ainda esteja anestesiado, talvez ache que está tudo bem, talvez ele esteja convivendo com essa dor há tanto tempo que ele já até normalizou, ele acha que é normal sentir isso. Então nessa fase, a campanha vai precisar abrir uma atenção, ela precisa mostrar algo. Existe algo errado aqui. Esse problema ele custa mais caro do que você imagina, ou o jeito que você está tentando resolver talvez esteja te prendendo no mesmo lugar. Aqui eles costumam entrar criativos de dor, tá? Conteúdos de diagnóstico, histórias de identificação, promessa de descoberta, perguntas fortes, posts que fazem a pessoa parar e pensar. Mas cuidado, essa fase ela não é sobre vender direto, é sobre abrir um problema. Na segunda linha, a campanha começa a construir consciência, né, e desejo. Provavelmente agora o lead já percebeu que existe uma dor, mas ele ainda precisa entender melhor aquele problema ali. Ele precisa enxergar a causa, ele precisa descobrir o mecanismo, ele precisa perceber que existe uma nova forma de resolver. Aqui vão entrar os conteúdos mais educativos. Podem ser aulas, lives, e-mails de aquecimento, sequência de WhatsApp, vídeos explicativos, comparações, quebras de crenças, histórias de bastidor. Essa fase ela vai responder por que isso acontece, por que as soluções antigas não funcionam mais, o que precisa mudar, qual é o novo caminho. Passando a gente vai para a terceira linha, entra prova, objeção e intensificação. Aqui o lead ele vai começar a pensar, tá, faz sentido, mas será que funciona para mim? Será que eu tenho dinheiro? Será que eu tenho tempo? Será que esse produto é confiável? Será que essa pessoa ela vai me entregar mesmo isso que ela está falando? Será que esse é o meu momento? Então nessa fase a campanha ela precisa trazer principalmente provas, casos reais, depoimentos, antes e depois, demonstrações, bastidores, comparativos, garantias, quebras de objeção, autoridade, e também precisa intensificar a consciência de não agir. Não de forma manipuladora, mas de forma clara. Essa parte é uma das coisas mais importantes da campanha. Você precisa intensificar a consciência de não agir. A pessoa precisa perceber o custo da inação. Porque toda compra ela tem 2 forças. O desejo de alcançar alguma coisa e o medo de continuar aonde está. Se a campanha só fala de desejo, ela pode ficar bem bonita, mas fraca. Se ela só fala de dor, ela pode ficar pesada e cansativa. Na minha ótica, uma boa campanha, ela alterna essas forças.
beleza? Na quarta linha vai entrar a oferta, a decisão e a conversão. Aqui não é mais hora de ficar só educando, é hora de mostrar claramente o que é, para quem é, o que a pessoa recebe. Por que que tem esse preço? Por que tem essa condição? Por que essa oportunidade ela é diferente? Qual é o próximo passo? Aqui entra página de venda, pitch, mensagem de fechamento, follow-up comercial, bônus, garantia, urgência, escassez, CTA, precisa ser claro. Mas olha aqui o ponto importante. Se as primeiras linhas foram mal construídas, a quarta linha ela vai ficar pesada. A oferta precisa de força demais para vender, o comercial precisa convencer demais, a página ela vai precisar explicar demais. O pitch vai precisar compensar tudo que não foi preparado antes. E é por isso que muitas campanhas começam a aparecer agressivas lá no final, porque a gente não construiu o desejo no começo, não criaram consciência no meio, não quebraram as objeções antes da oferta. Aí no final só vai sobrar pressão. E pressão nunca vai ser o mesmo que persuasão. Persuasão é conduzir, é condução. Pressão é um desespero. Uma campanha bem estruturada não depende só do último CTA. Ela prepara a decisão ao longo de toda a jornada. Essa é a função do quadro aplicado no marketing. Ele permite enxergar se a campanha está conduzindo o lead ou apenas está empilhando um monte de comunicações desconexas. No capítulo, o Blake fala das umas coisas chamadas fichas, né? Cada ficha representa uma cena. Isso é muito bom para a gente organizar o marketing, porque em uma campanha, cada peça também deveria funcionar como uma cena de filme. Um anúncio é uma cena, um e-mail é uma cena, uma mensagem de WhatsApp é uma cena, uma live ela é outra cena, uma aula ela é outra cena, uma página de vendas é outra cena, um vídeo curto é outra cena, é muita cena, eu sei. Assim como um post orgânico também, um contato com o time comercial, tudo na campanha é uma cena. E aqui vem uma pergunta muito importante. Qual é a função de cada cena dentro da campanha? Porque se um anúncio não muda nada, ele é só barulho. Se um e-mail não vai mudar nada, ele é só mais um e-mail jogado. Se uma mensagem do WhatsApp ela também não mudar nada, ela é só uma interrupção no dia daquele cara. Se uma live não muda nada, ela é um conteúdo jogado. Se uma página não muda nada, ela vira uma vitrine boba. Cada peça precisa mover o lead de um estado para outro. E é aqui que entra um dos símbolos mais importantes desse capítulo, tá? O primeiro símbolo é um símbolo de mais e menos. No roteiro, quando a gente escreve um roteiro para Hollywood, ele faz uma mudança emocional, tá? E toda cena precisa de um estado emocional, começar num estado emocional e terminar no outro. De mais para menos ou de menos para mais. Em uma campanha de marketing, isso é essencial, porque cada peça deveria ter uma mudança emocional clara. A pessoa começa o anúncio de um jeito e ela vai terminar de outro. Ela começa a ler o e-mail de um jeito, com uma dúvida, e termina com uma clareza. Ela começa uma live desconfiada ali e termina interessada. Começa uma página comparando seu preço com o do concorrente e termina enxergando muito valor. Começa uma mensagem pensando, não é para mim. E termina pensando, talvez eu precise ver isso agora. Isso é uma mudança emocional. Em uma campanha que não muda o estado emocional do lead, ela não vende bem. Ela informa, mas ela não move. E marketing precisa mover. Vamos pensar em exemplos mais práticos aqui, tá? Um anúncio ele pode começar com o negativo e terminar com o positivo. Começa com a dor. Exemplo, você está investindo em tráfego, mas seus leads não compram. E termina com uma possibilidade, né? Talvez o problema não esteja no tráfego, mas na jornada que vem depois do clique. A pessoa começou com uma frustração e terminou com uma nova hipótese, um certo grau de esperança, mesmo que pequeno.
Um e-mail, ele pode começar positivo e terminar negativo, dizendo: você pode estar animado com o crescimento da sua clínica. E aí ele vai virar: mas se a operação depende 100% de você, esse crescimento ele vai virar uma prisão. A pessoa saiu do orgulho para o alerta. Eu vou tentar deixar mais claro trazendo o mesmo exemplo que ele traz no livro, tá? Que o Blake traz. Ele traz o exemplo de um advogado, tá? Um advogado acabou de ganhar um caso grande, ele tá lá, cheio de si. Então ele chega para a esposa e fala que ganhou um caso enorme. Ela vira para ele e fala: ótimo, agora que você ganhou esse caso, eu posso pedir o divórcio. Percebe? Nessa cena, ele vai de uma vitória para uma derrota. Cada peça da campanha também precisa ter uma virada emocional. Se não tem virada, provavelmente ela tá um pouco fraca. E aqui entra uma frase muito importante: não produza uma peça de campanha antes de saber qual mudança emocional precisa causar. Antes de escrever um e-mail, se pergunte: a pessoa começa esse e-mail sentindo o quê? E quando ela termina, ela vai estar sentindo o quê? Antes de criar um anúncio, se pergunte: a pessoa começa pensando em quê? E ela vai terminar pensando em quê? Antes de montar uma página, pergunte: cara, esse lead chegou com qual objeção? Ele deveria sair com qual percepção? Essa pergunta sozinha melhora muito a qualidade da campanha. Porque tira a equipe do modo, bora lá, vamos produzir conteúdo, pau na máquina, e coloca no modo, vamos conduzir uma transformação. Agora a gente vai para um segundo símbolo que ele traz no livro, que é o símbolo de maior e menor. Esse símbolo ele representa conflito. E o Blake, o autor, ele é muito claro. Não existe uma cena que não tenha conflito. Isso aplicado no marketing, se não existe conflito, talvez você ainda não tenha uma campanha forte. Porque toda campanha ela nasce de uma tensão. Uma coisa contra outra. Um desejo contra um obstáculo. Uma crença antiga contra uma nova verdade. Uma dor atual contra uma possibilidade futura. Talvez um medo contra uma decisão, um status quo contra uma transformação. Campanhas fracas só apresentam benefícios. Campanhas fortes dramatizam conflitos. E é aqui que a gente precisa entender uma coisa. Conflito não é briga. Não é atacar alguém, não é criar uma polêmica vazia. Conflito, ela é tensão narrativa. E mostrar que existe algo em jogo. Por exemplo, um médico quer crescer a clínica, mas não quer virar refém dela. Isso é conflito. O gestor quer bater meta, mas o time está completamente sobrecarregado. Isso é outro conflito. O programador que usa IA, mas ele tem medo de ser substituído pela própria IA. Isso é conflito. A pessoa quer mudar, mas ela tem medo de errar. Isso é conflito. E quando a campanha enxerga esse conflito, ela fica muito mais forte. Porque ela deixa de falar sobre produto e começa a falar a tensão real que o cliente vive dentro da cabeça dele. O erro de muitas campanhas é só ficar falando do produto em si. Você vai receber isso, você vai ter acesso àquilo, e são tantas aulas, são X módulos, são tantos bônus, são tantos encontros, você vai ter isso, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Mas o público está preso apenas... Na verdade, ele não está preso apenas na falta de informação, sobre o produto em si. Ele está preso em conflitos internos. Será que isso serve para mim? Será que agora é a hora de eu entrar nisso? Será que eu vou dar conta de estudar isso tudo? Será que esse cara é confiável? Será que esse investimento todo vale a pena? Será que eu posso continuar adiando isso? Será que depois que eu comprar eu vou me arrepender? Essa é a batalha. E uma campanha boa, ela precisa organizar essa batalha. E o quadro ajuda nisso. Porque você pode pegar cada peça dessa campanha, montar ali e se perguntar: qual é o conflito dessa peça? Nesse anúncio, o conflito é o quê? Nessa aula, qual é o conflito? Nessa mensagem de WhatsApp,
o que é um contra o outro, nesse pitch, quais são as duas pessoas que estão lutando, as duas coisas. Se você não sabe responder, talvez essa peça esteja um pouco genérica. E peça genérica, ela não vai prender a atenção. O público presta atenção quando ele reconhece uma tensão real. Por isso, uma campanha precisa ser construída como uma sequência de conflitos bem organizados. No começo, talvez uns conflitos mais simples, depois a gente vai para conflitos mais profundos. E aí, no final, um conflito que gera uma decisão. Agora, outro ponto muito importante do capítulo é a ideia da restrição, né? O Blake, ele, por exemplo, fala que você tem 40 fichas para fazer. Não mais, não menos. Isso é uma restrição criativa. E muita gente no marketing vai precisar disso também. Porque campanha sem restrição, ela vira uma bagunça. Todo mundo quer colocar mais uma ideia, mais um criativo, mais uma promessa, mais um público, mais uma dor, mais uma objeção. E mais, e mais, e mais, e mais bônus, e mais mensagem, e um monte de mais. E quando você vê a campanha, ela perdeu totalmente o foco. Ela tenta falar com todo mundo, tenta vender tudo, ela promete Deus e o mundo, tenta resolver tudo de todo mundo. E quando uma campanha tenta dizer tudo, o público ele não entende nada. Restrição, ela te dá clareza. Por isso, antes de produzir uma campanha, você pode definir, beleza, qual é a grande tese, qual é o inimigo, qual é a crença que a gente precisa quebrar, qual é o principal desejo dessa campanha, qual é a objeção central, qual é o nosso mecanismo único que a gente vai usar nessa campanha, qual é a transformação prometida, qual é a sequência emocional. Essas restrições, elas não vão reduzir a criatividade, elas vão orientar. Elas criam um campo de jogo. É como no quadro do roteirista, tá? Ele não tá ali mas de forma alguma impedir alguma ideia. Ele tá ali para mostrar onde cada ideia entra. Ou se, na verdade, aquela ideia nem deveria entrar. Isso é muito importante, porque às vezes uma equipe ela tem uma ótima ideia de criativo, mas ela não tá... O criativo vai entrar no momento errado da campanha. Às vezes a prova deveria até entrar antes. Às vezes a objeção ela entra tarde demais na campanha. Às vezes o pitch está tentando explicar uma crença que deveria ter sido construída lá no aquecimento. E quando você monta todo esse quadro da campanha, você começa a ver isso. Você consegue olhar e falar, pô, aqui ó, tá faltando prova, aqui tá faltando emoção, aqui falta conflito, aqui a gente já tá vendendo e é cedo demais para fazer isso. Aqui tem muito conteúdo e pouca decisão. Isso vai reduzir o retrabalho, vai melhorar o alinhamento, vai aumentar a clareza e pode economizar algumas horas de produção, se não muitas horas. Porque em vez de descobrir que a campanha está confusa depois que ela foi para o ar, você descobre antes, olhando para todo esse quadro que você montou. Agora a gente vai deixa eu tentar trazer isso para um exemplo mais prático, tá? Imagine uma campanha para vender uma formação, tá? Uma formação qualquer. Em vez de você começar perguntando que criativos você deveria fazer, você começa montando esse quadro. Começa voltando para aquela estrutura, né? Começa pela linha 1, atenção e problema. Aqui vão entrar peças que mostram a dor. Por exemplo, o mercado mudou, mas a sua forma de aprender ainda é antiga. Ou você não está sem esforço, você está sem método. Na linha 2, quando entrar consciência e desejo, aqui vão entrar as peças que vão explicar o mecanismo. Por exemplo, o problema não é estudar mais. O problema é estudar com direção, aplicação e projeto real. E aí na linha 3 vão entrar algumas provas e objeções. Aqui entram estudos de caso, bastidores, comparações, respostas. Por exemplo, veja como meus alunos aplicaram isso aqui na prática. Ou, mesmo começando do zero, existe um caminho 100% guiado, você não precisa nem pensar. E aí depois vai entrar a última linha, linha 4, oferta e decisão. Aqui entra a apresentação clara do produto. O que é, para quem é, o que entrega, por que agora, qual o bônus, qual a garantia, qual o próximo passo. Quando você olha a campanha assim, tudo fica mais fácil. Por quê? O criativo tem função,
o e-mail tem função, a mensagem no WhatsApp tem função, a live tem função, o pitch tem função, o comercial entende todo o contexto. O time de conteúdo ele entende a narrativa, o tráfego entende, cara, qual é a promessa que a gente vai testar aqui. O design ele vai conseguir montar uma peça melhor, né? Porque ele sabe o que ele precisa transmitir, e a campanha deixa de ser um monte de demanda espalhada e passa a ser uma construção de todo mundo junto. E essa talvez seja uma das maiores aplicações do capítulo 5 desse livro do Salve o Gato, olhando na perspectiva de marketing. O quadro ele ajuda a transformar a campanha em narrativa. E narrativa não é contar história. Narrativa é organizar percepção. Isso aqui é muito importante. Narrativa não é contar historinha. Narrativa é organizar percepção. É decidir em que ordem as ideias precisam aparecer para que o público chegue preparado para tomar a decisão. Porque ordem importa muito. Se você apresenta, por exemplo, um preço antes de gerar valor, vai parecer caro. Se você apresenta uma urgência antes de desejo, vai parecer que você está fazendo uma pressão. Se você apresenta bônus antes da oferta estar clara na cabeça do cliente, ela vai parecer enfeite. Se você apresenta prova antes da pessoa entender qual é o problema que você está tentando resolver, talvez ela nem vá prestar atenção. Se você apresenta um CTA antes de construir tensão, você vai parecer um desesperado para vender. Ordem muda tudo. E o quadro ele vai te mostrar essa ordem. Agora, se você pudesse transformar esse capítulo, se eu pudesse transformar esse capítulo em método simples para a campanha de marketing, seria mais ou menos assim. Primeiro, você vai montar o quadro da sua campanha. Você vai dividir em 4 partes, né? Fazendo um resumo do vídeo, atenção e consciência, prova e decisão. Depois você vai transformar cada peça em uma ficha, anúncio, e-mail, WhatsApp, live, post, página, pitch. Depois você vai escrever a função de cada ficha, o que essa peça precisa fazer. Atrair, diagnosticar, educar, quebrar crenças, gerar desejo, provar, responder objeção, converter. 4º passo, você vai definir o mais ou menos. Qual é a mudança emocional dessa peça? A pessoa começa com medo e ela vai terminar com clareza? Ela começa indiferente e termina curiosa? Começa desconfiada e termina confiante? Começa confortável e vai terminar incomodada? Aí depois você vai para o 5º passo, vai definir o conflito. Qual tensão essa peça dramatiza? Desejo contra medo? Crescimento contra sobrecarga? Preço contra valor? Status quo contra transformação? 6º, o corte não move se uma peça não muda emoção, não trata conflito e não faz a jornada andar. Talvez ela nem precise existir, tá? Ou talvez precise ser reescrita, então você vai cortar. Essa é uma forma muito prática de aplicar esse livro, Salve o Gato no Marketing, tá? A grande lição para mim é essa: campanha boa, ela não nasce de volume de peças. Campanha boa nasce de sequência. Sequência de percepção, sequência de emoção, sequência de conflito, sequência de decisões. É por isso que estrutura, ela não prende, ela te liberta. Ela permite que a equipe crie melhor, porque todo mundo sabe o que está construindo. A cópia ela fica mais clara, o design ele vai ficar mais intencional, o tráfego testa com mais precisão, o conteúdo ele vai deixar de ser totalmente aleatório, o comercial ele vai passar a receber leads mais preparados e ele vai estar mais preparado, e o cliente sente que aquela campanha está falando exatamente com ele. E não porque você gritou mais alto, não porque você tentou aplicar algo ruim. Né? No fim, o quadro que o Blake ensina é algo que vai muito além de cinema. Ele ensina que boas histórias são construídas antes de serem escritas. E boas campanhas também. Antes de produzir, a gente precisa enxergar. Antes de publicar, a gente precisa organizar. E acima de tudo, antes de vender, a gente precisa conduzir. Antes de pedir alguma decisão, você precisa construir percepção, porque uma campanha sem estrutura ela vai depender muito mais de esforço. Mas uma campanha com estrutura, ela vai criar movimento.
E quando existe movimento emocional, conflito claro, sequência bem construída, a venda ela deixa de parecer ser algo empurrado e ela começa a parecer mais como uma consequência natural. Essa é a grande lição do capítulo 5 do Salve o Gato aplicado no marketing. Não trate sua campanha como uma lista de peças. Trate sua campanha como uma história de transformação. O lead começa num estado frio, confuso, desconfiado, resistente, acomodado e termina em outro, consciente, interessado, convencido, seguro e pronto para agir. O trabalho do marketing é construir essa ponte e o quadro vai ser essa ferramenta que te ajuda a enxergar se essa ponte realmente existe. Porque no final, campanha boa é isso. Uma ideia certa, na ordem certa, com a emoção certa, enfrentando o conflito certo, até levar a pessoa, adivinha só, para a decisão certa. Beleza? Se esse vídeo te ajudou, cara, segue o canal para receber mais conteúdos como esse aqui que você acabou de assistir, tá? Assim o YouTube também vai te avisar, inclusive, quando sair o próximo vídeo, e você não perde os próximos resumos de livros práticos, não perde os próximos capítulos de Salve o Gato que eu vou fazer aqui, tá? Eu tento fazer resumos dos principais livros de marketing e negócio aqui para que você foque extremamente na execução, tá? Então eu faço isso com os livros mais importantes de marketing e negócio para você justamente ter tempo de fazer, de executar, porque é isso que muda. Quando a gente aprende alguma coisa, a gente bota em prática. Só assistir esse vídeo aqui, desculpa inclusive trazer essa mudança de emoção aqui no final, essa implicação, né, essa tensão de que você assistiu esse vídeo do YouTube. Se você vai pular para o próximo vídeo, se você for pular para o meu canal, ó, tá liberado. Agora se for pular para um outro vídeo fora do meu canal, não vai dar meus números. Para, brincadeiras à parte, né? Senta, faz o que você aplicou. Pega esse vídeo aqui, joga no IA, pede quais são os gatilhos que a gente vai estar aqui, pede para ele construir uma metodologia baseada nesse livro, mas aplica. Conhecimento não aplicado, você acabou de perder aqui, sei lá, 20, 30 minutos, não sei quanto tempo que a gente está gravando aqui, você faz ideia do que é, mas a gente só aprende quando a gente aplica, beleza? Desculpa esse sermão aqui no final, mas bora dar nossos pulos, se inscreve aí no canal para receber os próximos vídeos. Abraço!